um dos discípulos dele. Ele negou e disse: não sou. 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te viam no jardim com ele? 27. De novo, Pedro negou, e, no mesmo instante, cantou o galo. 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. 29. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazes contra este homem? 30. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. 32. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? 34. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram a outros a meu respeito? 35. Replicou Pilatos: porventura, sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. 37. Então, lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? 40. Então, gritaram todos, novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. João 19, 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. 3. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifico! Crucifico! Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. 9. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. 10. Então, Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, autoridade para te crucificar? 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. 13. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. 14. E era para a sede pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. 15. Eles, porém, clamavam: fora! Fora! Crucifico! Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. 16. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. 18. Onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. 19.
Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. 20. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. 22. Respondeu Pilatos: o que escrevi. 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Vendo Jesus sua mãe junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. 27. Depois, disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fechando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados. 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. 36. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. 37. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. João 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. 2. Então, correu e foi ter com Simão Pedro com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia, não entrou. 6. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. 8. Então, entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. 9. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. 10.
E voltaram os discípulos outra vez para casa. 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. 13. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. 15. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. 17. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. 18. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. 20. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhos retivestes, são retidos. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. 27. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e veja as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. 29. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 21, 1.